Bom, gente, então boa noite a todos. Sei que o pessoal está entrando ainda, né? Mas o nosso tempo ele é mais curtinho hoje. A gente precisa tirar as dúvidas de vocês, precisamos revisar alguns pontos, né? Que são importantes aí para vocês fazerem uma boa prova. Lembrando só, assim, as orientações, eu já passei isso para vocês, né? Mas algumas orientações que eu faço novamente, né? Que a partir do momento que vocês abrirem a prova, façam direto, não parem no meio, né? Se concentrem, é importante você procurar um local de casa que não tenha passagem de ninguém, né? Eu sei que é complicado em função da internet, e às vezes só um local é que pega bem a internet, né? Mas verifiquem esse local, tentem fazer com concentração, né? A prova não tá difícil, tá? Tentem fazer o máximo possível para que vocês possam identificar os pontos ali da prova, tá? Vocês já estudaram, né? Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá? Então, eu vou projetar aqui o nosso roteiro de estudo, mais para ter como uma base, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas conforme vocês tenham. Vocês conseguem enxergar o roteiro? Sim. Ótimo. Então, pensando lá na questão da anatomia dental, vocês têm alguma dúvida em relação à nomenclatura nominal e numérica? Eu sei que a turma de vocês já teve outras aulas a respeito disso, mas eu queria ver se realmente, se alguém tiver dúvida, por favor, me avisa que a gente tira de novo, né? Não tem problema. Para mim tá tranquilo, prof. Ok. Então, só lembrando, né, que a nomenclatura, por exemplo, aqui eles falam dos grupos dentários, né? Qual que é a diferença ali de dentição decídua e permanente dos grupos dentários? Os permanentes, eles vão ter incisivos, caninos, premolares e molares, e os decíduos, incisivos, caninos e molares. Perfeito, ótimo. Os reduzidos têm 20 dentes e os permanentes 32 dentes. Isso, perfeito. Ótimo. E a questão da nomenclatura, então, lembrem que nós temos uma nomenclatura numérica, né, onde a gente tem lá, deixa eu só pegar aqui vou abrir um pente aqui, deixa eu, aqui, meu quadrinho. Lembrando, então, que na nomenclatura numérica, né, nós temos duas numerações, né, a primeira numeração, ela diz respeito ao quadrante que o dente está localizado, né? Então, lembrem lá que a gente tem os 4 quadrantes: primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Então, primeiro quadrante, se o dente estiver no primeiro quadrante, vai ser o número aqui, né? Esse primeiro número. Então, é o número do quadrante, tá? E o segundo número é a posição dele no quadrante. Então, eu tenho o incisivo central, incisivo lateral, né, canino e assim por diante. Lembrando que, claro, se for na dentição decídua, aí eu tenho uma continuação lá, 5, 6, 7 e 8, né? Mas a posição ali essa posição aqui do quadrante, né, no quadrante, ela sempre é contada aqui da região média, né, para a região mais posterior, tá? Então, essa numeração aqui, né? Então, essa numeração é a posição do dente dentro do quadrante. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Nomenclatura numérica, primeiramente. Não, prof.
Certo. E da nomenclatura nominal, não esqueçam, né? Se eu falar, por exemplo, para vocês, eu mostrar um dente lá, né? Então, deixa eu pegar aqui. Aqui uma fotinho só para pegá-la e mostrar para vocês. Vou fazer um. Opa! Então, se eu colocar lá eu sei que é um manequim, né? Mas se eu colocar lá essa arcada aqui, né? E eu perguntar para vocês qual é o dente, o dente 32, por exemplo. Como ficaria a nomenclatura nominal desse dente? Incisivo lateral inferior esquerdo. Incisivo lateral inferior esquerdo. É o 32, né? Ótimo. Então, é exatamente isso. Tem que ser bem completinho, né? Se eu chegar e falar, é o incisivo lateral, né? Ou é o incisivo lateral inferior, né? Eu posso ter dois incisivos laterais inferiores, né? Então, eu preciso delimitar bem certinho o nome desse dente, tá? Quando for nomenclatura nominal. Não esqueçam disso. Isso é importantíssimo, tá? Professora, falhou aqui a minha conexão, eu perdi ali. Só tinha uma dúvida, não sei se era isso que o professor estava falando. Na verdade, a diferença entre o permanente e o decíduo, eu tenho que, no nominal, eu tenho que identificar ou necessariamente não precisa? Já o número já vai falar por si próprio? Certo. Se você tiver, provavelmente na prova a gente não vai ter um dente e outro para comparar. Se fosse comparar, por exemplo, de anatomia dental, né? Qual que é esse dente e qual que é esse? Aí, ok, aí você deveria especificar, né? Se fosse a nomenclatura nominal. Esse é um dente permanente, que é o incisivo central superior esquerdo, vamos dizer, né? Agora, se for qual é esse dente, qual que é a nomenclatura nominal do dente 58? Desculpa, 58, 55, né? Você já vai saber que é um decíduo. Então, não precisa especificar, tá? Não vai ter nenhum caso, assim, na prova que você precise diferenciar entre permanente e decíduo, tá? Colocando no nome ali, escrevendo. Fica tranquilo quanto a isso. Certo? Certo. Mais alguma dúvida em relação à nomenclatura nominal, numérica? Isso vai cair, gente. Por isso que eu tô batendo nessa tecla, tá? Na verdade, eu acho que não tem. Acho que não tem segredo, né? É uma questão de se localizar e ter concentração na hora de responder, né? Porque, querendo ou não, é a concentração que você tem ali de verificar a posição do dente, né? Às vezes vai no impulso ver, é o 36, mas no fim era 37, né? Então, vê bem certinho, confere a resposta, vê se é isso mesmo, né? Faz num cantinho, num papel, assim, né? Dá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom, então, a segunda questão falava sobre a nomenclatura dental numérica. Terceira questão, nomenclatura dental nominal, que é o que a gente já comentou, né? Se alguém ficar com alguma dúvida ainda, pode tirar daí ali no finalzinho da aula, pode me interromper durante
nosso tira dúvidas, tá? Não tem problema nenhum. A gente está aqui para tentar sanar todas as dúvidas. O quarto, quais as diferenças anatômicas e histológicas entre esmalte, dentina e osso alveolar? Deixa eu projetar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, então quando a gente pensa lá no esmalte, na dentina, né, no tecido ósseo, o que a gente pode falar anatomicamente de diferença entre eles? Alguém poderia me ajudar? Na parte anatômica. O esmalte, ele é a parte mais externa do dente, né? Formando a parte de proteção em si do dente. Ótimo. Então, seria mais a parte da coroa que a gente visualiza, né, geralmente. Perfeito. E a dentina? Ela é a segunda camada do dente, né? Ela é a parte que ajuda a dar uma estrutura pro dente, para o esmalte em si, né? Perfeito. Então, pensando na questão da composição dos dois, vai mudar um pouquinho, né? Da composição do esmalte, da dentina e do osso alveolar. Mas eles têm uma característica, né? Vamos pensar aí anatomicamente falando, que são todos tecidos duros, né? Então, a gente pode dizer que é anatômico e também histológico, né? De uma certa forma. Mas são todos tecidos duros. Mas cada um vai ter uma porcentagem, um padrão ali de mineralização diferente, né? Mas é exatamente isso que o Vitor falou. Então, o esmalte é a parte mais externa, a dentina a parte no meio ali, né? A polpa seria a parte mais interna. O osso alveolar é aquele tecido, um dos tecidos de suporte, né? E entre o osso alveolar e o dente, nós temos o quê? Juntando os dois. O cemento e o ligamento periodontal. Perfeito. Então, nós temos cemento e ligamento periodontal. Então, cemento, ligamento periodontal, osso alveolar e a gengiva são estruturas que suportam esse dente ali no local, né? Bom, lembrem que o esmalte é a parte que ele é translúcido, né? Então, ele não transmite uma cor específica para o dente. Quem transmite a cor, na verdade, é a dentina, que ela é branco-amarelada, né? Então, é ela que proporciona essa cor ao dente. E fica abaixo e do esmalte, dando aquele amortecimento, né? Para impactos da alimentação, da mordida. Uma coisa que eu queria colocar aqui que é importante a gente definir. Então, são as características desses tecidos, né? A diferença deles. O esmalte, então, na composição dele, o que a gente tem? Alguém lembra? Hidroxiapatita e proteínas. Ótimo, hidroxiapatita e proteínas, né? Lembrando que, Lembrando que a hidroxiapatita, ela é a parte inorgânica e as proteínas a parte orgânica, né? Já a dentina, o que a gente tem de composição? Hidroxiapatita, proteína e água. Ótimo, maravilha. Hidroxiapatita, proteínas e água.
Perfeito. Então, vocês já definiram a diferença, uma das grandes diferenças aí do esmalte para a dentina, né? Que a dentina, ela possui água na composição. E o osso alveolar? O que a gente pode falar sobre ele? Vai ter hidroxiapatita, proteína, e a diferença é que tem colágeno. Show. Muito bem. Com matéria orgânica. Proteínas e colágeno, né? Maravilha. Então, fechou aqui a composição, né? Essa é a diferença em relação à composição dos três, tá? Por isso que, e claro, a hidroxiapatita, ela tá em uma porcentagem diferenciada em cada um deles, né? Só lembrando que o esmalte é o tecido mais mineralizado dentre eles, né? Na verdade, ele é o tecido mais mineralizado do nosso corpo. Então, mas assim, não precisa gravar a porcentagem, né, desses componentes e tal, mas só saber que a gente tem água, tem proteína, né, tem hidroxiapatita, água na dentina, né, e o colágeno no tecido ósseo. Pensando então em outras características que a gente poderia colocar aqui para esses tecidos, né? O esmalte, a gente já viu que ele é um tecido mineralizado. Ele é vascular ou avascular? Avascular. Avascular, ótimo. Então, ele não tem vascularização, não tem vasos sanguíneos, né? E aí, ele é sensível ou não é sensível? Não é sensível. Não é sensível, ótimo. Por que ele não é sensível? Porque ele não tem vasos sanguíneos, né? Então, justamente por isso, não é sensível por isso. Vamos ver aqui. Ele é celular ou acelular? Acelular. Acelular. Né? Isso é importantíssimo, porque quando a gente pensa no esmalte, quem que forma o esmalte mesmo? Repete a pergunta, professora. Quando a gente fala em formação do esmalte, quem que forma o esmalte? Ameloblastos. Ameloblastos, né? Ameloblasto, pro. Bom, mas... Isso mesmo. Então, os ameloblastos, eles formam o esmalte. Mas lembrem que o esmalte, ele é acelular. Porque depois que ele é formado, esses ameloblastos, eles acabam se desintegrando. Tá? E aí, o esmalte, ele se torna um tecido sem células. Tá? Então, ele perde, se a gente tiver perda de esmalte, não tem mais volta, né? E a dentina? A dentina é mineralizada, né? Sim. Ela é avascular ou ela é vascular? Avascular. Ela é avascular, ótimo. Então, ela também não tem vascularização. Ela é sensível ou não é sensível? É sensível? Ela é sensível. Nossa, professora, mas se ela é avascular, por que ela é sensível? Vocês sabem por quê? Tá mais próximo da polpa, Pro? Mais próximo da polpa, mas tem um motivo específico. As células de odontoblasto, elas são maiores, indo até a parte de dentina? Isso. Então, os odontoblastos, eles têm aquele citoplasma mais alongado nos túbulos dentinários lá. Eles estão, vamos dizer, lá... deixa eu pegar aqui um... Eu não posso dizer, então, que a dentina é vascularizada pelos odontoblastos, ao invés de dizer que ela é avascular? Se você falar que é um tecido vascularizado pelos odontoblastos, ok. Entendi. Mas a gente não pode dizer que o tecido em si ele é vascularizado.
porque a gente não tem vasos sanguíneos lá, né? A gente tem a célula... Vascularização vai dar só a questão de sensibilidade. Isso, sensibilidade e nutrição, né? Só isso, mas não que ele caracterize como um tecido vascularizado. Então, lembrem lá que a gente tem, por exemplo, aqui seria a polpa, tá? A polpa e aqui a dentina. Então, a gente tem vários túbulos dentinários. E dentro desses túbulos, nós temos o citoplasma da célula. Então, vejam, ó. Aqui eu tenho a célula. E aqui eu tenho o núcleo da célula. Então, lembrem que sempre onde tiver o núcleo da célula, é como se fosse o cérebro, né? Então, é onde comanda tudo. Então, ali no núcleo da célula é a principal parte da célula. Então, esse núcleo, ele está presente na polpa. Por isso, ela é uma célula de origem pulpar. Tá? Então, é uma célula que está lá presente na polpa. Mas, como ela está ali bem pertinho da dentina, ela acaba estendendo o seu citoplasma lá para a dentina em parte, né, da dentina, porque a gente ainda tem dentina aqui para cima, tá? E aí a gente acaba estendendo esse citoplasma, né? E aí, claro, se eu tiver uma lesão de cárie, se eu tiver fazendo um procedimento e que eu comece a atingir esse citoplasma, a célula vai dizer, opa, tem gente chegando, né? E aí ela vai reagir com uma característica que é, por exemplo, a sensibilidade ou a dor, né? Isso vai depender de cada paciente. E aí ela pode fazer com que esse odontoblasto ele forme um tecido de reparação, né? Um tecido a mais aqui que a gente chama de dentina terciária. Ele pode formar esse tecido para tentar aí, minimizar as ações que vêm, né, que estão vindo. Isso geralmente acontece quando nós temos uma lesão de cárie, né? Não acontece tão rápido assim, né? Se a gente fosse remover um tecido ali com broca, né, e a célula não cria a dentina terciária assim do nada, né? Mas no caso de lesões de cárie, ou de algum trauma, né, que o dente sofre e que o odontoblasto ele consiga aguentar, né, esse trauma, aí ele geralmente ele forma uma camada ali de dentina terciária, tá, de dentina reparadora. Deixa eu marcar aqui. Bom, então, se a gente fosse falar, por exemplo, do complexo dentinopulpar, aí eu poderia dizer que é um tecido vascularizado, né? Porque é o complexo, é a junção dos dois tecidos. Se eu falar somente da dentina, sem citar os odontoblastos, eu vou dizer que é um tecido avascular. E o que eu ia falar? E essa dentina é um tecido acelular ou é um tecido celular? Acelular. Acelular. Tá? Apesar de a gente ter ali o citoplasma da célula, tá? Lembrem que a célula, o citoplasma dela tá ali, o núcleo dela tá ali na polpa. Então, ela é uma célula da polpa, né? Ela forma dentina, mas ela tá ali para outras funções, principalmente levar informações da polpa para a dentina, né? Tanto que ela torna a dentina sensível por conta disso, né? Mas ele é um tecido acelular, tá? Ele não tem uma célula específica
que fique ali, até porque não tem vaso sanguíneo, né? Não tem vascularização. Certo. E osso alveolar? O osso alveolar, ele é mineralizado. Ele é avascular ou ele é vascularizado? A parte interna dele é vascularizada, né? E a parte mais externa, eu acredito que não tenha vascularização. Perfeito, então. A gente pode dizer que ele é vascularizado, pensando no tecido ósseo como um todo, né? Então, vascularizado. Mas se a gente for dividir ele realmente, né? Na parte ali do osso cortical, do osso... do osso cortical. Vocês estão conseguindo enxergar ainda a imagem? Apareceu só mineralizado e vascularizado, prof. Tá. É que é a minha... Acho que era a minha internet, tá. Não caí, né? Acho que não. Isso, então mineralizado, vascularizado, né? Tá. E aí, ele é um tecido sensível? Eu acredito que não. Eu voltei agora, professora. O osso alveolar, ele é Isso. sensível. Ele é sensível. Ele é bem sensível, tá? Então, se a gente tiver uma exposição óssea ali, nossa, a pessoa morre de dor, né? Ele é bem sensível mesmo, justamente por conta da vascularização interna que ele tem, que é muito grande, né? Da medula óssea, né? Então, ele é bem sensível mesmo. E ele é acelular ou ele é celular? Pensando como um todo, né? Como tecido ósseo geral. Celular. Ele é celular, né? Nós temos, aqui eu já até comentei, né? Os odontoblastos, que eu não coloquei, odontoblastos. Não mudei a cor aqui, mas tudo bem. E nós temos 3 células ósseas. Vocês lembram os nomes? Osteoblastos, osteócitos e osteoblastos. Não, osteoblastos, osteócitos e osteoblastos. Osteócitos e osteoclastos, né? Ótimo. Então, os osteoblastos, eles vão formar tecido, os osteócitos vão fazer a manutenção desse tecido que já foi formado, e os osteoclastos vão reabsorver o tecido. Todos eles vão trabalhar pensando na renovação óssea. Vocês têm alguma dúvida em relação às células? Renovação óssea. Para mim, não, pronto. Uhum. Bom, então, deixa eu retornar lá. Opa, não é isso que eu quero. Uhum. Então, na verdade, é isso que a questão queria que vocês abordassem. Talvez vocês tenham abordado algum outro ponto, né? Mas é basicamente isso. A questão da composição, da diferença anatômica, né? Da localização, enfim. E a parte histológica, que seriam das células, né? Como é formado o esmalte dental? Alguém poderia
explicar de uma forma bem resumida, bem tranquila. São os ameloblastos, que eles vão se mineralizar e formar o esmalte. Ok. Então, o esmalte é formado pelos ameloblastos, né? Eles têm aqueles estágios lá funcionais de pré-secreção, estágio pré-secretor, né? De secretor e de maturação, né? Mas é basicamente isso. O ameloblasto ele vai pegar os minerais, né? E as proteínas, vai organizar. Então, vai fazer um padrão de organização e depois ele vai eliminando a água e vai secretando essa matriz de esmalte, né? Esses minerais formando a hidroxiapatita. Então, é basicamente isto, do esmalte dental. O que é a polpa dentária, do que ela é constituída e quais as suas funções? Então, o que é a polpa? É a parte vascularizada do dente. Ótimo. O tecido frouxo. Perfeito. Não é mineralizado. É vascularizado. E é sensível. Show. E quais as funções dessa polpa? O que ela vai fazer aí para o dente em si? Responde, Vitor. Pode ser. Ela tem a parte de função de formação, né? Ela produz dentina que circunda, nutrição, proteção e reparação. Daí é a dentina terciária, né? Ótimo. Então ela vai dar todo o apoio aí para a dentina, né? Basicamente isso. Para a dentina e, claro, para o resto do dente, mas o que mais preocupa é a dentina, que é bem próxima a ela, né? Então, justamente é isso que você comentou, tá? Bem tranquilinho. Cite quais as estruturas de suporte dos dentes. Bom, isso a gente já falou aqui, né? Na primeira questão lá, eu acho que a gente já tinha comentado alguma coisa. Quando a gente falou do tecido ósseo alveolar, né? Do ligamento periodontal, do cemento, né? Pode ser considerada também a gengiva, tá? A gente não trabalha a gengiva especificamente nessa disciplina, porque vocês vão ter a disciplina de pério, que trabalha periodontia, né? Trabalha bastante a anatomia de gengiva, mas é basicamente isso, tá? Dessa questão. Então, quando tá escrito ali cite, é só para citar mesmo, tá? Não tem outra explicação, né? Quais os 3 tipos principais de mucosa existentes em nossa boca? Mastigatória, revestimento e especializados. Ótimo. E onde que está localizado cada uma? Por que elas... O que muda, né, de cada mucosa para outra? A mastigatória ao redor da gengiva, palato duro e o dorso da língua. Na verdade, o dorso da língua é uma contradição, né? Porque pode também estar na especializada, né? Ou não? Ou eu tô confundindo? Isso, o dorso da língua é especializada. Tá, então tá, era essa dúvida que eu tinha. Aí, revestimento, bochechas, lábios, palato mole, assoalho da boca. Perfeito. Especializada em língua e as papilas degustativas, botões degustativos. Isso. Então, é isso que o Ibs comentou, né? A mucosa, ela tem essas 3 divisões, basicamente, né, falando. Nós vamos ter uma estrutura que ela é mais rosa clara, que ela é um tecido queratinizado, né? Então ela tem queratina, justamente para proteção contra traumas mastigatórios, né, de alimento mesmo. Então, em toda a gengiva e a parte
de palato duro, né, está presente a mucosa mastigatória. A mucosa de revestimento, ela é um tecido bem mais fininho, se vocês forem observar. Por isso que ele é um tecido mais avermelhado, porque ele não tem a camada de queratina, ele não é um tecido queratinizado. Então, por isso, né, ele proporciona movimentação. A gente consegue falar, né, consegue movimentar os lábios, bochecha, e aí ela está presente tanto em mucosa jugal, né, lá no palato mole, na região ali de assoalho bucal, que é abaixo da língua, né, tem a parte também do vestíbulo, que abaixo da gengiva, né, a gente vai ter essa diferença de cor. Então, a gengiva, ela é sempre em mucosa mastigatória. Acabando a mucosa mastigatória, a gente já entra para um outro tecido, né, que é a mucosa de revestimento. Nessa mucosa de revestimento é aquela parte de vestíbulo, que é lá no fundo do sulco, quando a gente afasta lá o lábio e vê lá embaixo, né, entre a parte vestibular e o lábio, tá? Então, lá embaixo a gente também tem esse tipo de tecido. Tanto que esse tecido ele é mais avermelhado e parece que dá para ver bem os vasos sanguíneos, né? Parece não, dá para ver. É justamente por isso, que é um tecido um pouquinho mais fino do que o tecido de mucosa mastigatória. E o de revestimento é a língua, né? Porque é uma mucosa diferenciada, ela possui esses botões, essas papilas gustativas, né? E por isso faz com que seja um tecido diferenciado, um tecido especializado. Vamos ver aqui, então. Cite 5 pontos anatômicos da mandíbula. Então, agora, deixa eu ver aqui. Opa, o que aconteceu aqui? Então, vocês conseguem citar de cabeça, mais ou menos, alguns pontos da mandíbula? Eu já vou projetar uma fotinho, mas estou tentando aqui, vamos ver. Pode ser o processo congelar, processo coronoide, o ramo da mandíbula, parte de né, que é o forame, até a parte mentro, e tem o forame menstrual, e parte de síntese. Perfeito, então vamos, acho que agora vai aqui. Vamos observar então aqui, né? A gente tem, por exemplo, uma mandíbula, e a gente vai abordar todos esses pontos que o Vitor comentou. Então, nós temos lá, vamos lá, o processo coronoide, né? Tanto de um lado quanto do outro. Nós temos o processo condilar, também, tanto de um lado quanto do outro. Temos aqui a cabeça do côndilo, né? O côndilo em si, que na verdade é esta região aqui, e a cabeça do côndilo é aqui, ó. Eu que pintei errado. Vamos fazer desse outro lado. Então, a cabeça do côndilo, né? E aqui é o côndilo, tá? Então, tanto um quanto o outro, tanto faz, né? É o côndilo, tá? E o processo é toda essa parte aqui, né? Ela é mais comprida, tá? Então, processo coronoide, processo condilar. Eu tenho o ângulo da mandíbula. Aqui eu tenho o ramo da mandíbula. Nesta região eu tenho a base da minha mandíbula. Aqui eu tenho o mento. Né? Nessa região aqui mais protuberante eu tenho a sínfise. Né? Bom, vocês já sabem também, né? Aqui eu tenho o grupo de
lateral dos dentes, grupo dentário. Molares. Molares. Aqui eu vou ter Pré-molares. pré-molares. Aí eu vou ter aqui Canino. Incisivo, vou ter canino. e os incisivos, né? Tá. Ok. E acredito que seja isso, né? Então a gente já especificou mais de 5 pontos aí, né? Aqui Professora, daria... o arco alveolar é onde se encaixam os dentes em geral, acho que está falhando. tá falhando. O arco alveolar fica onde ficam os dentes posicionados. É isso? Arco alveolar. Seria, imagino que sim, né? Pensando do alvéolo, né? Sim. Que esse daí eu peguei num livro. Ah, tá. Na verdade, o arco alveolar eu acho que é a... É a eminência alveolar, né? eu acho que são essa bordinha aqui, ó. Que ela parece um arco, né? Entendi. Esse contorno aqui do alvéolo, tá? Tá. Imagino que seja isso. Tranquilo. Gente, alguma dúvida em relação aos pontos anatômicos? Acho que foi mais uma revisão, porque imagino que vocês já tenham tido, né? De anatomia de cabeça e pescoço. Mas... Ou vocês estão tendo agora? Sim, a gente está tendo. Nós estamos Foi tendo. amanhã. Maria Luísa. Ok. Professora Maria Luísa. Perfeito. Deixa eu ver aqui. E vamos voltar lá para o nosso roteiro de estudo. Bom, então foram mais de 5 pontos aí, né? Vocês já estão craques já. Explique a forma anatômica, como funciona a articulação temporomandibular. Então, quem que poderia... quais são, primeiro de tudo, quais são os dois ossos que permitem essa articulação funcionar? Temporal e a mandíbula. Perfeito. Então, osso temporal e o osso mandibular, né? A mandíbula, no caso. E quais estruturas estão associadas a essa articulação, além dos ossos, né? Quais estruturas anatômicas de cada osso? Cápsula articular. Pode falar, Vitor. Cabeça do côndilo, né? Isso, cabeça do côndilo, a cápsula articular, ótimo, que daí seria ali entre um osso e outro, né? O líquido sinovial. Líquido sinovial, que fica no interior, né? Ótimo. A gente tem uma fossa, né, lá no osso temporal, que a gente pode chamar de fossa mandibular, mas o nome que a gente encontra em vários livros aí é fossa glenoide, né? Então, tanto um quanto o outro estão corretos, né? A nomenclatura. Mas é aquela fossa onde o côndilo, ele realmente faz a movimentação, né, e faz com que a articulação, ela aconteça, né, proporciona que a mandíbula seja o único osso móvel da cabeça. Então, é uma articulação sinovial, como vocês falaram, tá? Ela tem um líquido, assim como lá a nossa articulação do joelho, né? Esse líquido, ele existe para evitar impactos aí da própria mastigação, né? Então, explicando a forma anatômica, né, como funciona a articulação temporomandibular, de forma mais simples possível, né? A relação da mandíbula com o osso temporal, né? A relação do côndilo da mandíbula com a fossa glenoide, lá do osso temporal, com a articulação
né, sendo feita através de uma cápsula articular do disco, né, onde a gente possui um líquido sinovial. Beleza? Beleza. Ótimo. Passando então para a embriologia. Então, embriologia da face. O que são os arcos branquiais? Bem rapidamente. O que são arcos branquiais? Vamos Essa parte da embriologia e da odontogênese eu não entendi, prestar mais atenção. É mais pesadinho, né? É mais chatinho, na verdade. Não gostei muito. É mais difícil de entender. Quando não se gosta, é mais difícil de entender. Sim. Então, na verdade, os arcos branquiais, eles são estruturas que vão surgir ali no embrião, né? Para formar as estruturas de cabeça e pescoço, né? Então, basicamente isso. A gente tem lá quantos arcos branquiais mesmo no ser humano? São 6, né? 6. São 6. 5 se dissolve depois, né? Isso, 5 e 6 se desaparecem, né? Então, os 5 e 6 basicamente são rudimentares, não vão ter uma função específica, né? Então sobraram 4, né? Mas são 6 arcos branquiais ao todo, né? Dos 4 arcos ali faríngeos, né? O que cada um deles vai formar? O primeiro arco vai formar a mandíbula e a maxila. Ótimo. Gisele para nos salvar, hein? Gisele é que salva a gente. Que é uma perna bigorna do ouvido interno. Isso, ótimo. Perfeito. Então, lembrando que o primeiro arco faríngeo aí para nós é o principal, né? Quando a gente fala aí de maxila e mandíbula, para a gente abrange muita coisa, né? No primeiro arco branquial, então, maxila, mandíbula e cartilagem de Meckel, né? Que a Gisele falou muito bem, que ela forma os ossos internos lá do ouvido, né? Tem alguém entrando aqui. Então, deu certo. Então, o primeiro arco branquial é justamente isso. Ele vai formar mandíbula, maxila e cartilagem de Meckel. O segundo arco branquial. Ele vai formar o processo estiloide do osso temporal, o ligamento estilioide ali, né? Isso. Então, ele vai dar origem lá a parte do... É uma outra cartilagem, né? Ou não? Não, já tô confundindo, já tô. É o mesmo osso ióide, professora? Oi? É o mesmo osso ióide, segundo arco? Na verdade, o segundo arco é a cartilagem de Reichert, né? Tá. É isso, né? Isso mesmo. Eu já tava... já tô ficando doida já. Ele cartilagem do processo estiloide ali do osso. Isso. Que daí vai dar origem a esses processos, né? Processo estiloide, a parte superior do osso ióide, né? Que é isso que o Ibis perguntou, né? Foi o que eu perguntei. Tá. É isso mesmo. Então, é basicamente essa cartilagem, né? Que o segundo arco branquial vai dar origem, tá? O terceiro arco branquial. Boa noite. O
terceiro arco branquial, ele vai formar o músculo estilo faríngeo, corno maior do ióide, parte inferior do corpo ióide, timo e glândulas paratireoide inferior. Certo. Então, E aí, a inervação é pelo glossofaríngeo, que é o nono ramo de inervação. ótimo. Já deu uma resposta mais completa, né? Quem que tá falando mesmo? Rose. Rose? Ah, Rose. Isso. Isso aí. Então, o terceiro arco branquial, né, ele vai dar origem basicamente à parte inferior ali do ocioide, né, já que o segundo arco branquial, ele dá origem à parte superior do ocioide, o terceiro vai dar origem à parte inferior, né, uma continuação. E ele também vai formar a glândula paratireoide, sua parte inferior, tá? E o quarto arco branquial? O quarto, ele forma o músculo músculo levantador do véu do palato, músculo palato faríngeo, músculos constritores superior, médio e inferior da faringe, músculo salpingo faríngeo, músculo cricotireoide, e ele é inervado pelo nervo vago, que seria a 10ª inervação do crânio. Ok, tá ótimo. Então, lembrando vocês, né, a parte de musculatura, né, o quarto arco faríngeo, ele vai fazer essa parte vai formar, né, a parte de musculatura principal, né, parte, e vai também formar ali a cartilagem da laringe, né, e vai dar continuação à glândula paratireoide, mas a parte superior dessa glândula. Tá? Em alguns livros vocês até podem encontrar também a região do timo, que é uma outra glândula, tá? Então, nesse quarto arco branquial. Então, basicamente, a gente abordou os 4 arcos, né? Lembrando que o principal, vamos dizer assim, pensando na odontologia especificamente, né, seria o primeiro arco branquial, né, e lembrar também que a língua é formada por todos os arcos, né, dependendo do ponto ali de formação da língua. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quantos arcos faríngeos existem no embrião? A gente já respondeu que cada um deles formará, beleza. Na embriologia da face, o que representa o estomodeu? Em uma palavra. A boca primitiva e a futura boca e o sistema anexo ali, a faringe, a glote e tudo mais que acompanha a região oral. Perfeito, então. Então, é a nossa boca primitiva, né? Claro que ela tem as outras estruturas ao redor, né? Mas a gente pode classificar como a boca primitiva, né? É aquele espaço que futuramente vai dar origem à nossa cavidade bucal. E o bulbo cardíaco? O que representa? Prof, eu fiquei bem em dúvida, assim, ó, porque eu li muita coisa a respeito e, ao mesmo tempo, cheguei a várias situações e, ao mesmo tempo, nada. A única coisa concreta que eu encontrei foi que ele forma o ventrículo direito ou esquerdo do coração. Perfeito. Então, na verdade, ele vai dar origem aí a estruturas do coração, tá? Principalmente o ventrículo esquerdo.
mas a gente pode dizer, né, de uma forma geral, que ele está envolvido com a parte cardíaca, tá? A parte cardiovascular, né, do embrião, certo? Mas na literatura não fica assim explícito isso. Eu até assim, tipo, cheguei a essa conclusão, assim, tipo, que ele estaria envolvido, mas é uma literatura bem complexa e bem extensa, assim. Sim. Na verdade, a embriologia, ela já é um mundo fora do comum. comum. Normal, a normalidade do dia a dia. É bem complexo Mas mesmo, é né? bem legal, assim. Não sei os outros colegas, assim, sabe? Mas Legal para quem gosta, né, Rosa? mas eu gosto, sabia? Eu achei que não gostasse, mas Tu é estranho, então. bem interessante. Não é um assunto que me faz dispersar muito rapidamente, não, tá? Não é um assunto que me fascina. Eu vejo assim a embriologia, né, a complexidade da embriologia, assim como a genética é complexa. Eu vejo que são duas áreas assim bem complexas, bem específicas, né, que precisam de muito estudo para compreender alguma coisa assim básica, né? Precisa estudar muito para compreender um tantinho, né? Então, são áreas bem complicadas mesmo para a gente. Mas é importante que vocês leiam, né? Ótimo. Sim. A 14. Como funciona a formação da face? Qual a diferença entre fusão real e fusão aparente? Então, formação da face, para resumir bem, né? A formação da face é a fusão de vários processos, né? A gente já comentou sobre isso também na aula. Mas é a fusão de vários processos, sejam eles por fusão real ou por fusão aparente. E a fusão real, qual é a diferença da fusão real para a fusão aparente? A fusão real, um exemplo seria a maxila e o palato duro, secundário. A aparente seria a mandíbula, e aí, assim, a real, conforme ela se funde, tu não vê a depressão. E a aparente fica uma depressãozinha ali. Então, assim, por isso que ela é chamada de aparente. É isso? Perfeito, Rose, é isso aí. Então, a aparente, ela tem, são fendas, né? Tem alguns espaços. Ele é um processo por inteiro, né? Ele é um único corpo, vamos dizer assim, né? Mas ele possui alguns espaços, então ele possui algumas fendas. E essas fendas precisam ser fechadas, né? Para que a face seja bem formada, se é que a gente pode dizer assim, né? Totalmente formada. Já a maxila, né, ou o próprio palato, a gente consegue visualizar que são dois corpos diferentes, são dois corpos separados, né, e que eles, ao longo do tempo, eles vão se aproximando e aí eles sofrem a fusão, que a gente considera a fusão real, né, então dois corpos que se ligam para formar apenas um, né, diferente da mandíbula, que é um corpo só, né, mas ele tem alguns pontos ali que precisam ser fechados, fusionados, né. E na última, ficou alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu só tirar uma dúvida, para essa pergunta Sim, boba. claro. Então, pode ser chamado de sulco também, né? Então, sim, essa depressão, essa chamada de sulco, pode ser formada a depressão, né, que é chamada de sulco. No caso da maxila se forma, daí não tem essa depressão. Então, os ossos da cabeça, no caso, as separações deles ali podem ser essa fusão aparente ou não? Não tem nada a ver. Os ossos da cabeça, do crânio, né? Isso, do crânio. Na verdade, eles
são... É que vai ser diferente, né? Os ossos ali do crânio, eles são... São outros Uma processos. sutura, né, Pro? Não seria Isso, um... exatamente. Tá. Não, tá. Então tá. Entendi agora. É outro processo, vamos dizer assim, né? Tá, não. Tô confundindo. 15ª pergunta, então. Explique como acontece a formação do germe dentário, com enfoque nas 4 fases da odontogênese. Então, relembrando com vocês, o germe dentário, ele acontece através de uma ativação, né, um estímulo, para que aqueles genes homeobox, os genes homeobox, aliás, eles passam um estímulo para que as células ali próximas do local do germe dentário, elas comecem a se aglomerar, células epiteliais. Essas células epiteliais, elas vão se aglomerar ali, vão se aglomerando, e aí eu vou tendo um aumento do tecido epitelial, né? Então, ele vai ficando mais espesso. Conforme ele vai ficando mais espesso, eu já não tenho um epitélio oral normal, né? Eu tenho um epitélio oral que a gente vai chamar de... Quem sabe? Epitélio oral primitivo? Quase isso. É o epitélio primário. Banda epitelial primária. Isso, banda epitelial primária, né? Então, espessou esse epitélio, né, com um acúmulo de células epiteliais, a gente chama de banda epitelial primária. Essa banda epitelial primária, ela vai sofrer uma invaginação para o tecido. Por quê? Porque além das células epiteliais, né, agora eu vou ter um aumento das células ectomesenquimais. As células epiteliais, elas acabam não aumentando mais em quantidade, né, mas elas caminham aí por essa invaginação, né, elas projetam o tecido, mas a gente tem ao redor, lá na parte de tecido conjuntivo, vamos dizer, né, nós temos aí um acúmulo de células ectomesenquimais. Prof, Sim. Desculpa interromper o teu raciocínio, mas quando é feita essa invaginação do tecido epitelial, ele invagina o tecido das células ectomesenquimais? Das células epiteliais e das células ectomesenquimais também. Na verdade, é mais das células epiteliais, né? Porque é o epitélio que ele ele vai entrando, penetrando, vai mais... Isso, exatamente. Então, as células epiteliais não vão mudar de quantidade, mas elas vão se infiltrar, né? Então, mas aí, assim, tipo, elas vão se infiltrar para dentro das células ectomesenquimais, é isso? Seria o tecido das células ectomesenquimais? Isso. Ela vai se infiltrar lá para o tecido conjuntivo, vamos dizer assim, né? Entendi. Tem o tecido epitelial e tem o conjuntivo embaixo. Então, ele vai fazer como se fosse um furo, né? Aí ele vai caminhar lá para dentro. E no caso, então, o tecido conjuntivo pode ser chamado, as células ectomesenquimais podem ser chamadas também de tecido conjuntivo? Elas estão presentes no tecido conjuntivo, vamos dizer assim, né? Agora eu entendi, porque eu não estava conseguindo entender essa, sabe? Tá. Sabe? Então tá. Sim. Obrigada, Pro. Imagina. Que nós temos o tecido epitelial em cima, né, a parte mais superior, mais externa, e a parte mais inferior é tecido conjuntivo. No tecido epitelial, a gente tem as células epiteliais. No tecido conjuntivo, a gente tem as células ectomesenquimais. Então, a gente tem essa projeção, né, desse tecido epitelial lá internamente, e aí, com essa projeção, começa a acumular mais células ectomesenquimais ao redor dessa projeção.
Nesse momento, nós temos uma outra situação, né, que a gente passa de banda epitelial primária para... Fase de botão? Seria a lâmina dentária? Isso, lâmina dentária. Então, Vestibular? isso, a lâmina vestibular, ela é a parte, né? É do vestíbulo. Isso, ela vai formar o vestíbulo, mas é importante que vocês saibam também, tá? Então, a lâmina vestibular, ela não faz parte da formação do germe dentário em si, mas ela acontece ao mesmo tempo que a formação do germe, ela acontece para formar o vestíbulo, né? Para posicionar esse dente ali numa região mais próxima do vestíbulo. Então, lâmina... Então, vamos dizer, banda epitelial primária, lâmina dentária, né? Não confundam as duas, né? Lâmina dentária com lâmina vestibular, tá? Cuidado para não confundir. Depois da lâmina dentária, a gente vai ter um pouquinho mais de projeção dessa lâmina, fazendo com que haja, então, o que o Vitor falou, que é a fase de botão, né? A fase de botão, a característica dela é basicamente essa, acúmulo de células ectomesenquimais ao redor ali do botão, né? E qual que é a diferença da fase de botão para a próxima fase, que é a fase de capuz? É o nó. Tem o nó e tem a diferenciação. É uma fase onde que fica mais visível a formação dos tecidos, e aí a diferenciação das células, né, ectomesenquimais, que vão se diferenciar em odontoblastos, e dentro do capuz fica também os ameloblastos, que vão dar origem ao esmalte dentário. Essa seria a fase de campânula. Ah, é? Sim. A fase de capuz é quando a gente tem, dentro do capuz, né, vamos dizer assim, nós vamos ter a formação de células estreladas. Então, nós temos as células estreladas e ao redor delas tem água, né? E aí, na parte inferior, a gente continua ali com as células ectomesenquimais. O acúmulo continua, né? Mas aí tem as células epiteliais ao redor. Ou é na campânula? Não, as células epiteliais continuam, tá? Mas dentro do botão vai ter as células estreladas. Essa que é a principal, assim, característica, vamos dizer. Tá. Deixa eu anotar aí, que eu coloquei no roteiro lá, bem diferente. Aí eu vou acrescentar aqui no meu roteiro essa parte, prof. Que daí na fase de campânula é que a gente vai ter a histodiferenciação, a morfodiferenciação, apesar de no capuz a gente já conseguir definir dentes anteriores e dentes posteriores. Né? Isso a gente já consegue definir. Agora, na fase de campânula é que a gente vai ter a diferenciação de cada grupo dentário, por exemplo. Então, a gente vai conseguir ver a forma do dente, né, a forma da coroa dentária. Isso na fase de campânula. Então, a fase de campânula é quando a gente tem uma mudança das células, por exemplo, né? Então, lá no capuz, a gente tinha, por exemplo, células estreladas. Agora, a gente tem os ameloblastos. Lá no capuz, a gente tinha células ectomesenquimais. Agora, nós temos uma diferenciação praticamente da polpa, onde a gente tem os odontoblastos. E aí, a gente também tem o estágio de campânula tardia, onde a gente começa a ter essa deposição de matriz do esmalte,
a da dentina, né? Então, é o início da formação dos tecidos do dente. Quer dizer que nós estamos no estágio de campanula tardia. E outro ponto também que a campanula tardia ela é de característica é aquela alça cervical, que é aquela pontinha que tem lá no final da coroa, né, bem na região cervical, né, que seria, tá? Então, é uma pontinha lá que vai dar origem depois à raiz, que é o processo de rizogênese que a gente chama, é a origem da raiz. Então, bem nessa alça cervical é que a gente vai ter a formação. E essa alça cervical, ela aparece justamente bem quando a gente está começando a ter a deposição de matriz inorgânica ali de esmalte de dentina. Então, é no mesmo tempo, mais ou menos assim. E aí isso caracteriza a fase de campanula tardia. Dúvidas em relação às fases? Importante saber as fases. Qual a diferença das células estreladas e do retículo estrelado? É a mesma coisa, é que na verdade células estreladas é cada célula, né? E o retículo, como elas são parecidas como se fossem os neurônios, né? Elas são justamente em formato de estrelas. Vocês conseguem me enxergar? Deixa eu voltar aqui. As células estreladas estão na fase de capuz e o retículo estrelado está na campanula tardia. É isso? Na campanula tardia... Não está na campanula? O retículo estrelado, eu tenho aqui o retículo estrelado na fase da campanula tardia. Retículo estrelado, polpa e alça cervical. Mas eu não me lembro em que momento que eu anotei isso. Tá. É porque, na verdade, assim, o que acontece? A gente tem as células estreladas, né? Cada uma delas. Aí elas surgem na fase de capuz. Na fase de campanula, elas acabam formando uma rede entre elas, né? Entre elas tem a água, né? Mas elas acabam formando uma rede. E aí é a partir desse momento que elas começam a se diferenciar em ameloblastos. Então essa rede seria o retículo. Já na campanula tardia, a gente até continua um pouco com o retículo, né? Porque ameloblastos e odontoblastos. Isso, Na tardia, né? Uhum. Não, perfeito. É só uma curiosidade. Uhum. Gente, mais alguma coisa, alguma questão que vocês não tenham entendido, que tenham dúvida? Nenhuma pergunta é boba, fiquem tranquilos, né? Estamos aqui para tirar as dúvidas. Aproveitem. Nenhuma? Podemos fazer a prova? Podemos? Podemos. Sim, podemos. Então, tá bom. Então, boa prova para vocês, tá? Se concentrem, concentração e calma é o principal, tá? Façam a prova com calma, levem já uma aguinha para dar, assim, uma refrescada na mente, né? E não interrompam a prova, façam de uma vez, né? Mas tá bem tranquila, tá? Fiquem sossegados aí. Beleza? Beleza, obrigada. Então tá bom, por nada. Tranquilo, professora. Obrigado, boa noite. Por nada, boa noite. Boa prova. Obrigada, boa noite. Por nada, boa noite, tchau, tchau. Ô, prof, Sim? uma dúvida. No AVA, antes da prova do primeiro bimestre, a gente tem que estar com algumas sessões já resolvidas, porque a minha, se eu não me engano, tem até a 2.
resolvida, porque deu um problema no meu computador, depois eu fiquei emprestando. Aí foi difícil de arrumar também, por causa dessas coisas da quarentena. Tá parado meu computador, tô usando do meu namorado. Certo. E aí, como é que fica? Você chegou a fazer até você diz... Tem Tem 4, né? Isso, tem até a 4, mas eu fiz acho que até a 3, se eu não me engano. Certinho. Não, tranquilo. Os 2 primeiros correspondem ao primeiro bimestre. E os 2 últimos correspondem ao segundo bimestre. A gente tá na última semana do primeiro bimestre, né? Então tá correto. Tá bem certinho. Obrigada, Pro. Por nada, imagina.